Olá, mais uma vez estamos aqui no andar de cima. Eu sou o Raul Oscar, o host desse programa, advogado especialista em direito condominial, sócio do CMA Advogados. Estou aqui com ele, com Leandro Ferreira, ele que é contador, pós-graduado em auditoria fiscal, controladoria, finanças, enfim, estou até um pouco acuado, confesso, mas antes de mais nada, vamos ouvir ele que, além de tudo, é administrador de condomínios, sócio da MC Condomínios, que está presente na capital do estado de Pernambuco e também em outros municípios. Eu queria, primeiramente, que você trouxesse um pouquinho para nós de como você ingressou nesse mercado, Leandro, porque, assim, todas as pessoas a qual eu tive contato nunca chegaram para mim e disseram: meu sonho foi ser síndico, meu sonho foi ser administrador de empresas não, de condomínios. E, assim, essa é uma área que de fato é peculiar. É peculiar, mas antes de mais nada, queria lhe conhecer mais um pouco. Obrigado, doutor Raul. É um prazer estar aqui também participando. E eu comecei, basicamente, com esse contato, né, com o condomínio, a princípio no meu condomínio, onde eu participei por ser conselheiro, né, fiscal, analisando algumas contas. E daí foi surgindo algumas ideias também, já por ter trabalhado também com auditoria, né, essa parte de controladoria, então a gente gostava mesmo de ficar analisando as pastas, documentação, questionamento, fazendo os questionamentos, e com isso meio que abriu algumas portas, né, com relação a isso, fui fazer alguns cursos também, mas também eu conheci o Sérgio Mota, que hoje é o atual sócio também da empresa, e ele me convidou, né, para fazer parte da MC Condomínios. Hoje a gente já tem a MC Condomínios na matriz lá em Recife e temos uma filial aqui em Gravatá, onde eu assim, agreguei mais com essa parte de orçamento, tentar melhorar a questão de relatórios, apresentação, essa situação também de previsão orçamentária, né, que é um dos pontos que a gente vai conversar aqui. E daí a gente começou a se capacitar, fazer alguns testes em vários condomínios também de grande porte, né, com várias torres também, que aí é o maior aprendizado, onde todos os dias tem coisas novas, né? E até então a gente está aqui iniciando esse mercado dentro de Gravatar. Pois é, e de fato você traz assim uma questão muito importante. Você agrega demais com a sua parte de contabilidade. Mas um dos principais pontos que, inclusive, eu tenho sentido a partir do momento em que eu passei a trabalhar com condomínios é o seguinte: você precisa saber um pouco de tudo. É uma multidisciplinariedade muito grande. Até então não sabia o que era determinada situação de engenharia, não sabia o que era outra coisa, e isso acaba assim trazendo várias outras questões. Mas algo que me deixou muito curioso, Leandro, é o seguinte: você traz para mim que atua hoje em uma cidade que eu entendo que é uma cidade flutuante. E eu entendo também que quando a gente tem uma alta temporada, o fluxo de pessoas, a população, ela aumenta exponencialmente. E eu entendo que para a gestão isso pode ser uma tarefa um pouquinho complicada. Mas me diz, diante dessa complexidade, dessa alta temporada, entendo também que são altos os riscos. Diz um pouco para mim como é que vocês lidam diretamente com essa sazonalidade. Exato, realmente, assim, Gravatar tem essa questão sazonal de alguns meses ter pouca gente, né, na cidade e de repente tá transbordando de pessoas em vários condomínios, várias solicitações, né? Então isso até mesmo a nível de previsão orçamentária tem que ter esse grande cuidado, principalmente das demandas, dos problemas que venham a acontecer, a falta de água, de energia que a gente não consegue prever. Então, esse é um desafio, né, principalmente tanto para as administradoras, como também para os síndicos também. E o mais que a gente conversa sobre essa sazonalidade é justamente a que ponto a gente consegue alocar essa despesa
como muita gente utilizando a questão do orçamento por média, né, que isso também é um dos grandes erros. Hoje, principalmente, a gente recebe bastante informação, tanto de síndicos, como também quando faz transferência de administradoras, né, nessas situações de fazer orçamento por média, né, essa previsão orçamentária. Então, tudo isso, a gente tem essa grande dificuldade, porque precisa também, de fato, ter uma análise e um entendimento da cidade. Não só da cidade, mas também de como o condomínio roda nesse dia a dia, né? Entendi. E de fato a gente tem um mercado que cresce demais e ele não é um mercado estático. É um mercado que está em constante evolução. Como você disse, nós temos as torres. Nós começávamos do condomínio com 8 pessoas que residiam ali em um bloco, às vezes até mesmo parentes. A gente avançou, criou-se os prédios, né? A verticalização ela foi muito comum, principalmente para o lado da capital. Em seguida, a gente começa a ter os condomínios avançando ainda mais e hoje os clubes estão cada vez mais crescendo cada vez mais dentro do nosso mercado e entrando também dentro daquela esfera de mercantilização, se assim a gente pode definir. Mas diante de tudo isso, Leandro, qual seria o papel de um administrador dentro de um condomínio em que ele tem essa constante evolução? Como é que ele deve se pautar nessa previsão? E ainda mais para o síndico que agora nos assiste pode estar se perguntando, primeiro de tudo, por que eu deveria ser síndico? E segundo, como é que eu posso me preparar para estar assumindo esse papel? Até eu começo até com uma frase, né, que normalmente eu costumo passar tanto para os síndicos como os moradores, né? Não existe uma boa administradora sem um bom síndico. E da mesma forma, não existe um bom síndico sem uma boa administradora. Então, isso é meio que se casa, é um casamento, né? Que a gente precisa ter essa visão de futuro, de melhoria, né? Que, então, com isso, a gente consegue meio que caminhar e fazer melhorias no condomínio de forma bem estratégica. Então, hoje, essa questão da previsão orçamentária mesmo, inicial, a gente precisa ter esse entendimento de não apenas apresentar os números para simplesmente eles serem deliberados e guardados, esses números, que é o que basicamente acontece em vários condomínios. A gente prepara a previsão orçamentária, a gente leva para a Assembleia, é aprovado, simplesmente esquecido. Então, um dos pontos que a gente precisa até ter essa sensibilidade é pautar cada item, principalmente com plano de ação. Então, a gente, independente se é uma internet que varia entre 100 e 200 reais, independente se for uma energia que a gente já tem essa previsão, digamos assim, um pouco, mas mesmo assim a gente tem que criar plano de ação para justamente, em cima de cada despesa dessa, atuar e tentar fazer essa redução de forma correta, né? Com toda certeza. E eu, assim, não quero entrar muito no mérito de relacionamentos não monogâmicos, mas até iria um pouco além, né? Quando você fala desse casamento, eu acho que a gente tem que estabelecer ali um trisal, na realidade, porque o jurídico ele é muito importante também nessa etapa. Antes que a gente possa até avançar, é sempre bom lembrar que os condomínios eles são disciplinados e regulamentados por meio do Código Civil. Temos convenções, temos regimentos, mas o Código Civil é o que define e institui basicamente a sua formação desde a origem. E, em verdade, quando a gente fala de uma previsão orçamentária, por exemplo, e aí faço alusão à fala de um radialista local, que ele diz que não podemos construir o presente sem conhecer o passado. Daí o papel também da prestação de contas, não é, Leandro? Acredito que essa prestação de contas ela vai ser fundamental para que possa se preparar também para o que está vindo. E aí é a Assembleia Geral Ordinária que muitas vezes o pessoal fica até um pouco temeroso. Mas como você tranquilizaria as pessoas em relação a isso? Pronto, esse ponto, né, que tinha comentado sobre as prestações de contas anteriores. Então, assim, de fato,
independente da experiência, independente de quantos condomínios tenha na carteira, a gente precisa entender a história do condomínio. Até porque a gente não consegue colocar a mesma, digamos assim, o mesmo estudo que você utiliza em um condomínio e replicar em outros da mesma forma. Seria maravilhoso. Exatamente. Então, daí essa preocupação da gente ter esse histórico, estudar o histórico, participar também, visualizar também por completo o condomínio para entender a necessidade dele, a questão também de um investimento futuro, independente se seja com taxa extra ou não, mas que a gente tenha essa visão de como o condomínio roda e de que forma a gente pode agregar naquele condomínio. Definitivamente. E quando a gente para um pouquinho para pensar, dentro do seu mercado, acredito que existe até uma certa dificuldade. Eis que muitos condomínios, eles passam por esse período de sazonalidade, são muitas vezes moradores de outros municípios. E como a gente consegue, por exemplo, trazer um morador para tornar-se síndico? Ou simplesmente todos os condomínios decidiram que um síndico profissional é definitivamente o melhor caminho? Hoje eu entendo a participação do síndico, que o síndico morador é justamente a importância dele pelo convívio, né? Pelo convívio, pela relação que tem com os moradores, então fica muito mais fácil essa comunicação, saber dos pontos mais importantes, tentar relacionar as prioridades, né, que tem de tanto melhoria como manutenção. Então, uma pessoa que está no dia a dia é muito mais tem muito mais valor, talvez, do que uma pessoa que vai uma vez na semana, né, fazer uma visita, às vezes, dependendo da quantidade de carteira, é uma visita rápida. Então, acho que hoje ainda o síndico morador ainda é uma grande peça nessa parte da gestão. Claro, precisa ter um direcionamento junto com a administradora, precisa ter uma capacitação ou pelo menos um direcionamento para que ele consiga também, porque muitas vezes não precisa ser especialista em finanças, não precisa ser especialista em manutenção, mas eu acho que esse querer de melhorar o condomínio, juntamente com o direcionamento, consegue sim fazer um bom trabalho, né? Eu concordo plenamente e não temos como fazer nada que nós não... Assim, a partir do momento que eu me proponho a realizar algo, eu tenho que fazer algo bem feito. Né? Mas um dos problemas que pelo menos nós temos enfrentado de forma muito severa em assembleias é a assiduidade ou a falta de participação dos condôminos. Então, isso acaba dificultando até mesmo quando a gente quer trazer uma melhoria, quando a gente quer fazer uma mudança. E como seria a sua relação hoje com essa situação? Hoje nós sabemos que existem vários mecanismos que facilitam o acesso remoto, por exemplo, dos moradores à participação. Mas ainda assim o desinteresse ele acaba sendo muito grande. E esse recado, na verdade, não é para o síndico, é muito mais para aquele que deixa de estar participando ativamente da gestão. O que você diria na realidade para essa pessoa? Muitas vezes o investidor, aliás. Nesses casos, a gente inicia, né, principalmente nessa pauta objetiva, né? Principalmente uma pauta objetiva, até para chamar as pessoas. Muitas vezes elas questionam muito as assembleias, né? Essa falta de participação atribuída a desgaste, a um tempo excessivo, né? Um tempo muito grande com relação a determinado tema, e às vezes isso atrapalha um pouco esse direcionamento, né? Essa participação deles. Então, precisa haver uma conversa inicial, principalmente o síndico é a peça importante com relação a isso, para passar uma participação mais, posso dizer, uma participação mais efetiva mesmo, né, de mostrar melhorias, de querer um condomínio melhor, e daí construir toda essa conversa antes de uma assembleia. Daí sim a gente poder sim ter uma grande quantidade de pessoas interessadas na proposta
e, de fato, uma melhoria. Que às vezes, muitas vezes, é esbarrado, né? Se esbarra nessa questão da taxa. Eu pago uma taxa, mas eu não vejo um retorno com relação a isso. Eu não vejo um condomínio limpo, eu não vejo algo atrativo no meu condomínio para justificar aquela determinada taxa. Então, assim, esse é um dos pontos, né, que eu acho que fragiliza um pouco essa situação desse convívio, né? Sim, Nossa e a ideia. taxa realmente é um assunto bem polêmico. Quando a gente começa a falar, entenda que isso por si só já seria uma aula. Poderíamos passar o dia, a tarde e a noite inteira discutindo um pouco sobre taxa. Mas, em resumo, a gente vê da importância dela e nem sempre as pessoas elas aceitam tão bem. A gente ainda vive em uma sociedade que a coletividade ela não prevalece sobre a individualidade. Isso é visto dentro de um aspecto na federação, na verdade, indo até além, para fora do Brasil. Isso não é algo somente nosso. Em todo o globo nós vemos isso, onde muitas vezes o direito de um ele deve prevalecer sobre o dos demais. Quando a gente faz um recorte para dentro de um condomínio, muitas vezes as pessoas elas acabam não se sujeitando a essa melhoria. Simplesmente diz, já pago demais, já pago muito caro, e acredito que nos condomínios hoje a gente tem um percentual bem considerável de inadimplência ainda. O quanto esse aumento de taxa ou a falta do aumento de taxa dentro da tua previsão pode impactar ao longo do ano? Hoje, acho que eu já tinha visto até algumas informações, né, principalmente dessa parte condominial, da geração, né, que tem hoje de moradores, da exigência que estamos passando, né, principalmente em cima desse tema da taxa, de querer um retorno, né? Eu estou pagando, eu preciso ver e sentir essa melhoria no meu condomínio, né? Bem estruturado, se realmente é um risco ou não, principalmente para os investidores, principalmente sempre solicitam balanço, principalmente nas compras, né? Eu acho que já é um documento padrão aí, Sim. principalmente para solicitar. Inclusive, é sempre bom lembrar e gosto muito de trazer isso para os síndicos, né? Até porque você pode chegar e em determinado momento apresentar uma previsão orçamentária que dentro dela você tem todo o perfil do que vai precisar. Entenda que para aprovação ela acontecer, vai ser submetida à Assembleia. E nem todo mundo é transparente como nosso querido Leandro. Muitas vezes as pessoas simplesmente não conseguem transmitir esse tipo de informação para seu condômino. E a previsão orçamentária simplesmente ela pode ser rejeitada. E eu acredito que isso é um temor muito grande para todos os síndicos. Mas, claro, a gente não precisa temer aquilo que a gente faz de forma correta e adequada. Isso é em qualquer profissão. Se eu ando com a verdade, ela me seguirá e ela vai fluir adiante. Quando a gente tem uma previsão orçamentária negada, peça sempre para que o seu jurídico ou a pessoa que esteja redigindo a ata, seja seu secretário ou até mesmo a administradora, para que registre expressamente que você apresentou os riscos da negativa daquela previsão. Se essa previsão ela for negada e faltar dinheiro, quem vai pagar a conta não é o síndico. Ele que tem responsabilidade objetiva. Mas essa responsabilidade, Leandro, ela muitas vezes é linkada, né, de maneira automática. Algo deu errado, a culpa é do síndico. E muitas vezes isso não acontece. A gente tem um apontamento direto para o que o síndico faz ou deixa de fazer. Nós temos a culpa diretamente, nós temos a própria omissão, ou às vezes o síndico ele não está cercado de profissionais capacitados. Se isso acontecer, claro, síndico, você pode responder e responde de forma objetiva com o seu CPF. Seja no âmbito criminal ou no âmbito civil. Pode sair do seu bolso ou até mesmo você ser preso. Mas isso não vai acontecer em todas as hipóteses. Inclusive, fazendo um gancho, nós temos que levar em consideração que a previsão orçamentária ela também pode ser rejeitada. Só que, diferentemente da previsão, Leandro, quando a gente nega uma previsão, tudo bem, é possível e vai se manter a lei durante aquele ano corrente com o que se estipulou no ano passado. Ainda que não seja uma medida saudável, isso pode vir a acontecer. Diferentemente, na prestação de contas, ela precisa ser justificada.
Simplesmente os moradores não foram com a cara do síndico ou da síndica e disseram: vamos negar essa prestação de contas. Precisamos de uma auditoria. E ela até pode ser contratada. Acredito, enquanto que uma pessoa que tem capacitação e pós-graduação, você sabe muito bem que uma auditoria ela funciona nesses casos e pode fazer essa averiguação. Mas eu não posso negar por negar ou negar pela cara. Eu preciso mostrar provas pelas quais aquelas contas elas serão rejeitadas. Então o síndico, ele muitas vezes se preocupa pensando, vai ser negado, ou minha previsão vai ser negada. Mas nem sempre ele vai incorrer em um risco. Apesar disso, quando a gente tem uma previsão orçamentária negada, ela pode sim comprometer nosso caixa. Ela pode comprometer o nosso orçamento e nosso planejamento. Mas, antes de tudo, tem algo que não está definido no Código Civil, mas que vem sido adotado de forma costumeira nas convenções e acaba sendo algo maravilhoso, especialmente quando a conta aperta. Nós podemos fazer taxas extraordinárias, mas nem sempre o pessoal quer pagar um negócio a mais, né? Às vezes é um processo, às vezes é um funcionário, às vezes é um golpe, mesmo que estamos todos propícios a isso. Mas quando nós temos um fundo de reserva, um fundo emergencial, isso acaba salvando muitas vezes a pele. E dentro dessa perspectiva do fundo, Leandro, eu queria que tu explicasse até para um síndico que está começando agora, da importância desse fundo e como funcionaria. O síndico ele pode usar a todo momento, ele pode chegar lá e eu tenho 10 mil aqui em caixa, vou fazer uso porque eu tenho que pagar o FGTS do meu funcionário. É assim, não é? Explica um pouquinho para a gente. Então, a gente normalmente sempre passa as informações para o síndico, principalmente nessa previsão orçamentária, de tentar sempre, caso a convenção não determine um percentual, não seja algo obrigatório, de tentar sempre reservar, né, nem que seja um valor que mais tranquilo para o condomínio, mas que a gente consiga fazer isso, até porque a intenção da taxa ordinária é justamente pagar todas as contas do condomínio. Mas aí, no caso, a gente precisa sim ter esse fundo de reserva, é de extrema importância, até mesmo por uma emergência, a gente poder levar para uma assembleia, utilizar. Então, o fundo de reserva, em alguns condomínios, a gente separa, né? E essa separação, eu digo assim, separa por conta que muitos fazem fundo de reserva, porém está junto com o saldo da conta. Então, para ele é um período, fundo de reserva, mas ao mesmo tempo utiliza como um saldo de conta do dia a dia. Então, é importante a gente ter um fundo de reserva separado e que ele seja até para blindar mesmo outras gestões, caso uma gestão não tenha essa consciência, né, para que seja aprovado em uma assembleia e informado da onde vai ser aplicado aquele valor. Principalmente acontece também até taxas extraordinárias também, de você arrecadar e ter um fim diferente. Então, é de extrema importância a gente sempre estar alinhado, principalmente em assembleia, para que isso fique registrado e não seja algo que possa ser utilizado de outra forma, né? E que nem traga nenhum tipo de repercussão, né? Tanto para o síndico, até mesmo para a administradora. Porque, assim, nós sabemos muito bem que a administradora ela não carrega o peso da caneta. Mas, apesar disso, ela muitas vezes é quem orienta e quem determina os passos dos síndicos. Especialmente quando o síndico é morador, e é um relato constante, suponho que você tenha esse perfil de cliente também, que é aquele síndico que acredita que a administradora ela tá ali mais como uma babá. Então, basicamente, você faz tudo, ele assina. E nós sabemos que não é assim que a banda deveria tocar. Embora existam profissionais de mercado que continuam perpetrando esse tipo de comportamento. Apesar disso, é bem verdade dizer que a administradora ela até pode responder se tiver um processo.
se eventualmente ficar comprovado algum tipo de falha, algum tipo de prestação, mas o síndico não, pessoal. Lembrando, falei há pouco, a responsabilidade é objetiva. Se o síndico ele não se previne, se ele não tem esse juízo prevento internalizado dentro dele, ele pode acabar se dando muito pior do que o próprio condomínio. Então isso é algo que definitivamente aquele ou aquela que ingresse nessa demanda, ele precisa ter conhecimento. Mas antes de mais nada, é importante sempre frisar: um condomínio que está bem, que tem a tríade bem construída, ele definitivamente não vai passar por mais lençóis. Quando a gente faz uma observação criteriosa, uma análise bem fria com relação a tudo isso, Leandro, na verdade a gente até tranquiliza um pouco mais o síndico e diz assim: ah, não tem preocupação. Ah, mas eu tenho um alecrim dourado, sempre tem essa pessoa. Sempre tem, todo condomínio tem, isso daí não é exceção. Em que ele chega ali do lado e diz: ah, não, ele perguntou aqui onde foi a esses R$ 28 que está registrado como outros, ou como diversos. Ele simplesmente questiona até os mínimos centavos. E eu queria que você me dissesse, claro, se possível, Leandro, qual o impacto dessa pequena distinção? É comum da previsão ter uma pequena variação? Os valores eles têm que ser redondos, fechados? Eu queria, porque é uma dúvida real. E é algo que, embora já tenha tido algumas oportunidades, acabei nunca perguntando ou questionando a outros operadores da área. Mas os números, eles obrigatoriamente eles precisam bater até o centavo? Ou a gente tem uma análise muito mais macro da situação? Pode ter assim determinado débito, algum gasto que porventura não foi registrado. Isso pode passar despercebido, acredito eu. No caso, existe a conciliação bancária, né, onde justamente faz esse cruzamento entre documentação e todas as entradas e saídas que tiveram no condomínio. Então, a gente precisa estar alinhado, né, principalmente com toda a documentação, sim, precisa passar toda a documentação detalhada de todas as movimentações que tiveram naquele período. Além disso, é de extrema importância a gente categorizar. Então, categorizar é linkar com cada conta, seja ela de um consumo, manutenção, para que tipo de manutenção, né? Então, até muitas administradoras também, muitos profissionais utilizam muito a questão dos outros, né? Da conta outros, diversos, e isso dificulta também na análise, dependendo do valor expressivo, é colocado ali muitas vezes de forma para não ficar transparente para onde foi o gasto. Então, até na previsão orçamentária, a gente faz um demonstrativo mensal, ele é por coluna, de forma horizontal, onde mês a mês é colocado uma análise que a gente chama de análise horizontal, né? Tanto horizontal como vertical. A gente faz essa análise justamente para ver a variação. Então, uma conta que não foi classificada de forma correta, tiver em diversos, tiver em outros, a gente não vai saber que variação, que percentual de variação foi aquela determinada movimentação, né, naquele determinado mês. E aí isso também mexe muito, voltando para aquela parte de sazonalidade, onde a gente precisa ver de fato onde foi esse desvio, né, que mais cresceu durante os meses, para que isso fique muito mais fácil, essa análise, e, consequentemente, a gente consiga montar uma previsão muito mais enxuta, né? Sim, você falando, eu até fiquei assim um pouco preocupado, porque eu lembrei da fatura do meu cartão de crédito. Isso que você falou é muito verdade, e às vezes a gente pensa, e se pega pensando também: ah, não, eu vou por algum motivo abastecer a moto ali do meu ASG, eu precisei fazer algum tipo de apontamento que naquele exato momento eu não consegui registrar. E às vezes passa despercebido. O link que eu fiz basicamente foi o seguinte: mês passado eu tive sem carro, ele foi para a retífica por uma questão mecânica que pessoalmente é assim, eu não falo com tanta felicidade, mas eu não sou tão especialista.
dentro dessa área. Se eu ficar na rua, eu acho que eu preciso chamar ali meu seguro, chamar um guincho, porque muitas vezes eu não consigo resolver. Afinal, ninguém é perfeito. Então, me julgue quem não conseguir também fazer essa demanda. Mas aí eu precisei rodar de Uber por muito tempo. E a corrida, 7, 8 reais, 12 reais em um período chuvoso, mas normalmente um valor ínfimo, um valor pequeno. E aí, quando você falou dessa construção, especialmente do mês a mês, que chegou a fatura do cartão de crédito, eu me peguei pensando, caramba, os 7, 8 ali todo dia, 2, 3 vezes ao dia, acabou pesando um pouquinho para mim. E para um síndico, isso definitivamente pode ser motivo não somente para uma destituição. Eu entendo que isso pode impactar até mesmo a finança pessoal dele, não é mesmo? Exato. A gente tem esse know-how, principalmente por ter começado com o escritório de contabilidade, depois passou a abrir uma empresa e trabalhar em cima apenas de auditoria, né, antes mesmo de começar a emissir condomínios, de administrar os condomínios. Então, já tinha esse trabalho sendo feito, hoje ajuda bastante, principalmente nessas informações que eu recebi dos síndicos, né, do dia a dia, da movimentação. Então, é feita, assim, uma análise, aquelas notas de uma Ferreira Costa, de um determinado supermercado, onde você simplesmente vai comprar um material, um cimento, e, na verdade, a gente compra vassoura, às vezes outras compras que vá, sim, caracterizar em outras contas, na verdade, vai ter que reclassificar em outras contas. Pronto, então, por essas faltas de classificação, né, dessa falta de transparência, principalmente nos lançamentos, isso pode ocasionar esse aumento em uma determinada conta, que vai interferir isso numa previsão orçamentária, onde a gente tenta colocar aquela previsão mensal ou fazer uma previsão mais separada, digamos assim, determinado mês vai ser X valor, outro mês, por conta da sazonalidade, vai aumentar mais. Então, existem vários tipos, né, de apresentação dessa previsão orçamentária. Muitos já fazem uma única coluna e aquela coluna replicada vezes 12 durante o ano. Mas aí existe essa situação de você também demonstrar, né, de fato, essa variação mês a mês separadamente. É para ficar mais claro e não só pegar os R$ 500, multiplicar vezes 12 e a gente ter esses valores até com segurança. Porque caso aqueles valores não suportem, a gente pode sim causar um grande problema na prestação de conta e meio que precisar utilizar um fundo de emergência ou uma taxa extra, né? De fato, quando você traz essa perspectiva, eu acredito ainda mais no título desse programa. Alta temporada, altos riscos, né? E quando a gente tem essa logística que você brilhantemente apresentou, né? Nós não podemos seguir essa linearidade. A gente tem que conhecer a cultura do condomínio, entender um pouquinho ali do que se difere dentro da realidade mensal e entender que nem todo mês ele é igual. E aí a gente não está falando nem de demandas extraordinárias, porque muitas vezes as pessoas até confundem. Pensam o seguinte, mas se eu tenho um planejamento ordinário, ele tem que ser com base aqui na linha mínima. E aí vou falar de condomínios no litoral, eles têm uma alta temporada ali entre dezembro a fevereiro, basicamente. E aí pensa, não, mas de dezembro a fevereiro isso aqui é taxa extraordinária. Todo mundo vai ter que pagar porque eu vou ter um caixa adicional, um gasto adicional. Então tudo isso não está dentro do meu planejamento. Mas aquilo dali, na realidade, não é uma verdade. E acredito eu, de fato, que se repete. A gente não está falando de um evento que ocorre a cada 100 anos, como essas luas de sangue, que inclusive, aparentemente, temos mais uma que vai ocorrer, né? Eu ouço isso nos telejornais desde sempre que durante a primeira vez no século vai aparecer uma estrela cadente, um meteoro, não sei o quê. E toda semana está acontecendo algo assim. Eu acho que somos muito premiados nesse sentido. Mas dentro da perspectiva prática do condomínio, é que nós não podemos acreditar ou trazer a crença
de que aquela realidade de temporada ela é algo que foge da curva. Ela, na verdade, é parte da realidade daquele local. Então, quando a gente trata isso de forma diversa, isso pode acabar gerar um planejamento totalmente distinto. Mas, claro, o ponto mais relevante, acredito eu, que é muito sensível tratar, é sempre a própria receita. Dentro dessa receita, a previsão, ela costuma incluir, inclusive, a própria inadimplência, que determinados síndicos ou síndicas até pensam, não, no fantástico mundo do Bob, em que nós tenhamos 100% de adimplência dentro da receita, nós vamos ter o gasto X. Então, isso, acredito eu, também entrar na conta da previsão. Até porque o valor ele pode ser recuperado. Mas quando falta, aquilo dali pode gerar um problema grande, não é? Exatamente. Um dos pontos, né, que é além de você mostrar todo o custo operacional inicialmente, né, começando pela despesa pessoal, consumo, manutenção, enfim, toda essa estrutura, a gente mostrar no final, eu sempre coloco também o valor da arrecadação total, né, o valor da arrecadação por todos os lotes ou todas as casas que tiverem, mas aí tem um percentual também de inadimplência que a gente tem que alocar, até porque a gente, se não tiver uma garantidora, a gente sabe que vai ter sim, não vai ter como contar com o total, né, com a totalidade das taxas. Né? Então a gente precisa, infelizmente, os adimplentes eles pagam um pouco esse preço. Hoje existe diversas empresas de cobrança, questão do jurídico também, escritório jurídico também, para tentar diminuir, né, o máximo que puder essa inadimplência, mas que a gente precisa, sim, demonstrar o total da receita e a receita, digamos assim, vamos botar a receita média ou a receita esperada naquele cenário, daquele determinado condomínio. Sim, até porque quando a gente tenta ver por essa perspectiva, é claro que imprevistos acontecem. E é muito comum atire a primeira pedra quem nunca atrasou uma conta, né? De fato, isso é algo muito corriqueiro. Ainda mais em veja, nós passamos há pouquíssimos anos por uma pandemia que mexeu completamente com todo o cenário financeiro. Então, nós temos empatia para entender basicamente que é comum você deixar de pagar. O que a gente não pode fazer é manter isso como sendo a regra. E o próprio condomínio não pode normalizar a inadimplência. Quando a gente tem um inadimplente, a gente tem que tratar ele como um desigual. Isso é um fato, isso não é discriminação. Inclusive, existem algumas práticas que dependem muito do que está previsto em convenção, no regimento, mas que tentam limitar. Num condomínio sazonal, acredito que a gente não tem uma perspectiva muito diferente. Mas a discussão, e não quero adentrar se é permitido, não é permitido, mas nós não podemos tolerar assim, o inadimplente, eu vou chamar de custo mais. Não é aquela pessoa que deixa de pagar. Mas com certeza você já se encontrou com um determinado condômino que disse, devo não nego, pago quando a alta temporada chegar. Então, isso é algo que definitivamente não dá, até porque as contas elas precisam ser pagas. Fornecimento de energia, fornecimento de água, fornecimento de gás quando ele foi encanado, e alguns outros serviços que também são essenciais dentro dessa perspectiva. Hoje, a individualização ela acaba auxiliando muito o condomínio nessas despesas ordinárias, mas a gente sabe que isso ainda tem um impacto muito grande dentro da receita. Mas te pergunto, Leandro, dentro de um cenário de uma realidade esperada, hoje qual seria um percentual em todo o seu conhecimento, em sua experiência com controladoria, auditoria e administração, o que seria considerado um condomínio saudável? Qual é esse percentual de inadimplência? Como eu sei que o meu condomínio está dentro da faixa ou que, na verdade, os adimplentes estão pagando a conta no fim? Hoje, para mim, o ideal seria 100%. O ideal é pagar tudo certinho, mas acho que a média de 15% a 20% ainda assim, dependendo também do condomínio, né? Do que as despesas, de como a gente pode fazer essa redução, né? E tentar, ainda assim, utilizar
a taxa ordinária para conseguir pagar todas as despesas e fazer o condomínio rodar sem nenhum tipo de problema. Hoje, a gente está com grande ajuda, principalmente, eu volto a falar mesmo, a cobrança da administradora ainda não é tão efetiva como a cobrança de um escritório, competente escritório que está lá ligando, e assim, em muitos casos também não tem nenhum custo para o condomínio, a questão da Sim. cobrança, né? Então fica para o inadimplente esse custo. Então uma prestação de serviço que hoje, para mim, é crucial, principalmente você entrar no condomínio, tá um condomínio com inadimplência muito grande, e você ter profissionais que consigam, sim, em curto espaço de tempo, ter esse retorno, né? Então, facilita muito, mas que eu acho que o percentual em si, hoje de 15%, a gente consegue, sim, fazer uma gestão em cima disso, né? Que bom. E quando a gente parte para essa logística, entenda que muitas vezes a gente tem como eu posso definir? Nós temos, na verdade, uma inversão de valores em determinados momentos. Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma determinada decisão em um outro estado, não vou me recordar nesse momento, que entendeu que não seria devido o pagamento de honorários sobre o valor inadimplido, né? E que aquele valor ali ele deveria ser reduzido. Mas a gente tem que entender o seguinte: todo serviço prestado ele tem determinado valor que está previsto dentro do Código Civil, que está previsto lá na própria tabela de honorários da AB, ela é praticada e ela pode ser praticada. Né? E hoje, determinados inadimplentes, quando nós vamos realizar esse tipo de serviço, tentam se amarrar. Não vou pagar os honorários. Isso daí é cobrança indevida, o condomínio que pague, mas na realidade isso não é verdade. Dentro de ações de execução, é muito comum, e isso está na lei, tá, pessoal? Não é Raul que está dizendo, isso está na lei. Nós temos que entender que essa cobrança ela é sim devida, independentemente da fase que ela esteja. Seja na fase extrajudicial, quando a gente tem aquele contato, quando a gente tem aquela cobrança fora do tribunal, e também dentro do tribunal, quando a gente evidencia, quando a gente ingressa com uma ação. Mas independentemente disso, eu entendo que isso muito mais é importante para o condomínio do que efetivamente a discussão de honorários, porque quando a gente deixa de ter aquela receita, ela falta em outro lugar. Ela falta. E a pergunta que eu iria lhe fazer, a gente acabou até entrando em outro gancho, mas que eu queria muito lhe perguntar, e que eu costumo perguntar para todos os meus convidados. É o seguinte, e definitivamente essa é a pergunta mais polêmica que a gente tem hoje circundando o mercado. Taxa ordinária, ela é suficiente para manter um condomínio? Ou a gente realmente precisa de uma taxa extra, a gente precisa desse custo adicional para poder ter uma evolução, para que o condomínio se valorize? Eu não estou falando simplesmente de fazer algo necessário, nós tivemos um problema ou urgência que demandou isso, mas não. Mas e aí entenda que isso pode até soar um pouco controverso, da ordinariedade de uma taxa extraordinária. É comum, deveria o condomínio utilizar esse mecanismo que está lá conferido no Código Civil como sendo uma praxe para alavancar, para impulsionar aquele condomínio? Ou isso, na verdade, deveria estar previsto dentro da previsão e o pessoal faz de forma errada para tentar, num primeiro momento, parecer que aquele valor está um pouco mais baixo? Eu entendo que a taxa ordinária em si era para custear a operação do condomínio, mensal, né? Então, ela precisa, assim, ter condições de fazer todos os pagamentos das despesas e também muitos condomínios deveriam ter essa obrigatoriedade do fundo de reserva. Então, já está estipulado esse fundo de reserva, né, até para tentar minimizar essa solicitação, essa convocação de uma assembleia para uma deliberação de uma taxa extra, né, justamente para mostrar, sim, uma previsão orçamentária organizada, as contas do condomínio sendo bem alocadas, né, os pagamentos sendo bem alocados pelo síndico também.
Então, tudo isso aí seria basicamente um círculo. E daí a gente precisa ter essa taxa bem definida, né? Justamente com o fundo de reserva, para que não precise estar sempre solicitando uma taxa extra, porque eu acho que ninguém hoje já é um valor alto, né? De uma taxa ordinária, dependendo do condomínio, é bem alto para o custo. Às vezes, quando você, tanto investidor como também você tenha 2 ou 3 casas, também é um custo muito elevado. E que isso a gente precisa, sim, estar alinhado para que não seja uma praxe de alavancagem, como mesmo colocou, e sempre ficar nesse vício, todo ano solicitando uma taxa extra para uma determinada despesa, isso recorrente, de forma recorrente, né? Pois é, isso é polêmico, tá, Leandro? Algumas pessoas costumam fazer uma alusão direta a carros e ao IPVA, né? Costumam dizer, comprar carro é até fácil, difícil é manter. Quando a gente parte para um condomínio, existe até uma certa analogia. A gente pode pensar, a taxa do condomínio ela não deve ser a aquisição, mas a manutenção. Eu não posso estar em um condomínio que eu não consigo definitivamente manter aquela taxa dentro da minha reserva ordinária enquanto pessoa. Mas aí isso é uma questão que eu quero deixar para vocês nos comentários desse vídeo que respondam se realmente o condomínio ele precisa ter uma taxa um pouco mais gorda e que não demande a prevalência de taxas extraordinárias, ou a gente tem que ter aquela taxa fixa bem baixinha só para pagar as contas de casa, né, como diz o Matuto, e qualquer tipo de demanda adicional ela precise ser convocada para a Assembleia. Isso é algo que quando a gente parte para uma análise, normalmente, Leandro, a gente vê que depende muito de cultura e perfil. Determinados municípios em que a gente trabalha, é sempre, não, taxa não pode ser maior que R$ 300. Passou de R$ 300 aí já é, desculpa o termo, é para o bolso do síndico, né? Porque entende que todo tipo de aquisição, todo tipo de obra, todo tipo de melhoria, às vezes até um retrofit, se for um prédio um pouco mais antigo, ela necessita obrigatoriamente que passe por assembleia, que a assembleia defina se vai instituir uma taxa extraordinária. Mas a gente também tem aquele condomínio que é muito mais precavido, que tem uma engenharia financeira envolvida por trás. E que dentro dessa engenharia financeira, ela define, não, a taxa ela deve ser um pouco maior, ela deve ser um pouco mais gorda, porque caso precise de alguma coisa, eu já consigo fazer essa obra, consigo fazer essa melhoria, sem precisar estar convocando, sem precisar estar chamando. E aí remete até uma fala inicial, quando tu diz, não tem coisa melhor para um condomínio do que ele chegar e ver que o dinheiro dele está sendo investido de uma forma correta. Mas nessa perspectiva, a gente entende que esse cenário financeiro é até um pouco complexo. Até lhe parabenizo enquanto contador e administrador do trabalho, porque é tanto número que pessoalmente eu fico até um pouco confuso. Mas de maneira geral, essa complexidade que se dá, ela cada vez maior. E dentro de padrões de condomínios cada vez mais complexos, a gente começou dizendo que os condomínios eram um bloquinho que pessoas se reuniam para morar juntas. E hoje a gente tem condomínios que onde tem mais de 1.000 pessoas residindo e que ali presta todo tipo de serviço, às vezes até mesmo tem um empreendimento ali dentro. Então tudo isso acaba dificultando um pouco mais essa gestão. Mas a pergunta que te faço, Leandro, somente assim, para a gente ter um encerramento, a conversa é maravilhosa. Se você deixar, eu vou passar aqui o dia inteiro com você. Falar de condomínio é bom e falar de condomínio com uma pessoa que entende é melhor ainda. Mas quando a gente parte para essa logística, o que você acredita ou espera, ou mesmo projeta para os perfis de condomínio nos próximos anos, nas próximas décadas? Me pergunto se você é um entusiasta que vê um crescimento exponencial ou se você acredita que, na verdade, essa evolução ela não vai se dar tão, assim, uma análise muito mais fria, uma análise de números ou de cálculos, assim. Eu acho que recentemente a gente tem essa perspectiva, principalmente em condomínios novos, né, que entrou na nossa carteira, onde não é mais apenas chegar em casa, fechar sua porta,
sair, trabalhar, enfim, os moradores hoje, as pessoas que fazem parte do condomínio, elas querem saber o mínimo detalhe para onde está sendo cada despesa alocada. Eu acho que isso aí mudou bastante, principalmente os condomínios anteriores, né? Hoje, os próprios moradores estão buscando isso, estão querendo saber o dia a dia mesmo, tanto do condomínio como das contas. Então, essa realidade hoje está muito mais pela nova geração também de novos investidores, tudo isso que a gente tinha comentado antes de querer ver essa evolução, querer de fato ver se a taxa condiz com o que aquele condomínio entrega, né? Então isso está bem junto, né? Principalmente nessa realidade que hoje os condomínios estão no dia a dia, né? Sim, uma gestão estruturada não vai dar problemas para ninguém. Né? Estamos passando por um movimento onde as pessoas estão deixando de morar em casas. Né? Especialmente por isso que você menciona, Leandro. Quando a gente tem essa gestão estruturada, quando a gente tem toda essa evolução, muitas vezes a gente tem dentro da nossa própria casa uma farmácia, um mercado, às vezes até mesmo alguns tipos de serviços mais, assim, menos fundamentais, né? Não tão necessários, mas que vão fazer com que a gente viva ali dentro. Né, eu sempre costumo dizer, quando tem a oportunidade, que os condomínios, na verdade, são micro-sociedades. A gente tem essa mesma alusão quando parte do prefeito, do vice-prefeito, do Tribunal de Contas, do Legislativo, e dentro do condomínio tudo isso está muito bem definido, ainda que com outro nome. Nessa perspectiva, eu sou um dos maiores defensores e continuo dizendo que o futuro é dos condomínios. O futuro definitivamente vai manter, até porque a gente vai conseguir ter determinados nichos, determinados espaços que vão atender a interesses difusos. A gente vai atender a interesses ali de cada uma determinada situação. Eu gosto muito de, assim, como o povo faz, não estou querendo fazer nenhum tipo de mercantilização ou referência. A gente tem muitos condomínios que remetem à água. Né? A gente tem diversos condomínios aí que fazem 10, 20 piscinas, raia olímpica, para um público que tem muito mais esse viés. Ao mesmo passo, a gente tem outros condomínios que faz praça de tênis, quadra de tênis, faz quadra de basquete, quadra de futebol, de society, e por aí vai. E cada um vai atendendo seus determinados públicos. Então, continuo dizendo que muito em breve a gente não vai ter a extinção, porque isso não, de fato não acontece. Mas a gente vai ter muito mais gente morando dentro de condomínios do que fora. Essa é a minha visão, independentemente de qualquer coisa, acredito que tem um potencial de expansão muito grande, e esse potencial ele continua sendo aquecido ainda mais por profissionais como você. Passei boa parte da minha vida mesmo em casa, né, morando em casa. Depois casei, que eu fui para um condomínio. E hoje, acho que muita gente procura essa situação de segurança, uma academia, tem um lazer, né, para os seus filhos. E poucos condomínios hoje, talvez a estrutura em si, né, entregue, mas eu acho que seria realmente daqui para um tempo ser bem a procura crescer mais, justamente por esse conjunto aí de segurança, lazer, bem-estar. Acho que isso é importante, e não só para a gente, do dia a dia, que às vezes já até o trânsito mesmo dificulta essa locomoção, né, de uma academia, enfim, e levar seu filho para um parque, e tudo isso ter em um condomínio, acho que facilita e ajuda bastante, né? Demais, definitivamente. Mas a conversa tá boa, de fato. Mas, pessoal, nós vamos ficando por aqui no andar de cima, mais uma vez trazendo uma pessoa que tem uma bagagem ridiculamente grande. Para quê? Para qualificar ainda mais o mercado, porque um mercado qualificado é um mercado que vai atender muito melhor aqueles que estão atuando, e isso também é bom para toda a comunidade. Né? Algumas pessoas podem ver, existe uma concorrência, não existe, mas quando a gente eleva o nível da régua, todo mundo sai ganhando, ainda mais em um mercado tão volátil como o mercado condominial.
Independentemente disso, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu tenho, assim, o imenso prazer de ter tido essa conversa com você. Eu agradeço imensamente por ter atendido o nosso convite, por ter comparecido até aqui, Leandro. Se deslocou, né, na realidade, você que está residindo e trabalhando em outro município, veio conhecer um pouquinho do nosso projeto, então eu fico muito grato por isso. Mas antes de mais nada, queria que você dissesse aqui para o nosso pessoal, claro, fique à vontade para dizer suas últimas palavras, considerações, mas deixe também suas redes sociais. Caso o nosso público queira te encontrar, te localizar, tirar uma dúvida, como é que o pessoal pode realmente achar o Leandro Ferreira? Pronto. Queria agradecer. Realmente o projeto é muito interessante. As pessoas que passaram por aqui são de grande gabarito, principalmente nessa parte condominial também, de manutenções, de construção civil, e que só faz agregar, né? Hoje, nosso contato na MC Condomínios, no Instagram, é Mac Condomínios, e tem Mac Condomínios Gravatar. E hoje também pode seguir também nas minhas redes sociais, leandro.arimin.gravatar. Essa também é a minha rede social, pode seguir. E muito obrigado pelo convite.